Então, essa nossa primeira unidade, digamos assim, ela passou a ter esse tópico que eu estou chamando de modelo neoclássico com taxa de poupança exógena. Eu não sei nem se é o melhor nome, até porque o conceito aqui de modelo neoclássico é delicado, pode mudar. Não estava previsto na versão original do curso presencial, mas é interessante aqui porque eu acho que arruma um pouco a cabeça de todo mundo antes da gente começar a discutir o material propriamente dito. Discutir o que estava previsto no curso. A ideia aqui é apresentar um modelo bem geral, um modelo simples, agregado, modelo agregado, simples, o tipo de modelo que nós vamos usar o tempo todo, ah, e trabalhar algumas hipóteses importantes e ver como essas hipóteses afetam a construção do modelo. Talvez aí, por conta do modelo simples, agregado, tenha ficado o nome neoclássico. Embora eu goste, lá na frente do curso, eu vou associar neoclássico mais a rendimento decrescente, para fazer um contraponto melhor com os modelos de crescimento endógeno, particularmente da classe AK, onde a ausência de rendimento decrescente permite um crescimento com base de fatores, e aqui isso não acontece. Mas isso é tudo uma discussão mais para frente. Agora, o que eu quero só é mostrar como hipóteses sobre a função de produção podem levar a resultados bem diferentes em termos de crescimento e introduzir conceitos que vão ser importantes lá na frente. Também falar um pouco de regra de movimento, dinâmica e essas coisas que nós vamos usar durante o curso. Ao contrário de toda a primeira parte desse curso, aquela parte que envolve simulação de modelos, solução, é o que eu chamei de bloco, um grande bloco 1, aqui eu vou usar tempo contínuo, até para fazer o contraste não ficar tão parecido com o modelo de solo que nós vamos ver na próxima aula. Aqui no nosso próximo encontro vai ser sobre o modelo de solo. Então, o tempo contínuo dá uma animada para não ficar tão repetitivo. Como eu disse, era uma parte que eu tinha até tirado do curso, mas eu resolvi trazer de volta porque ajuda a contextualizar e essa questão do tempo de sala fica diferente com esses encontros remotos, porque vocês vão poder ver em qualquer momento, ficou mais flexível, então vale a pena fazer a discussão. Vamos começar com as hipóteses. Algumas dessas hipóteses vão ser usadas durante o curso inteiro, outras vão cair à medida que o curso vai aprofundando e outras discussões vão aparecendo. Primeira hipótese é que o investimento bruto, que é dado pela variação do capital mais a depreciação, e a depreciação é desse tipo delta KT, que é uma hipótese. A depreciação podia ser de outra maneira, podia ter uma taxa hiperbólica, podia ser variável com tempo, pegando mais tempo, mas não. É uma forma bem simples de fazer depreciação. Então, o investimento bruto é a variação do estoque de capital mais a depreciação desse tipo delta KT. Essa hipótese vai ficar o curso inteiro. O máximo que a gente pode fazer é delta igual a 0 ou delta igual a 1 para facilitar um argumento ou outro. Oferta de trabalho inelástica, cada trabalhador oferta uma unidade de trabalho a cada período. Essa é uma hipótese que nós vamos derrubar na terceira unidade, salvo engano, quando nós fizermos o modelo básico, o modelão lá RBC. Então a oferta de trabalho vai variar no ciclo econômico, porque de fato uma das grandes causas de flutuação é a variação nas horas trabalhadas, então é importante fazer essa modelagem. Mas agora, no modelo de solo e no nosso primeiro modelo de otimização dinâmica, essa hipótese continua de pé. Força de trabalho igual à população. Aqui não seria muito difícil fazer a diferença, em alguns momentos nós vamos fazer. Claro que tem pessoas que já são idosas e estão fora da força de trabalho, tem as crianças que estão fora da força de trabalho, mas é uma hipótese assim, que é fácil de ajustar, e nessa primeira abordagem ela é bastante conveniente, a gente não ficar tendo que dizer se é per capita ou por trabalhador. Vamos seguir com esse conceito. Isso quer dizer que lá na frente, quando eu falar per capita, eu estou falando por trabalhador e vice-versa, fica o sinônimo por conta dessa hipótese de que a população toda é a força de trabalho. Economia fechada e sem governo. Na prática, o que me interessa aqui é que a poupança é igual ao investimento, não tem poupança externa, então todo investimento tem que ser financiado por poupança privada, porque não tem governo. Colocar um governo aqui não dificulta muito, o setor externo é mais complicado. O governo vai aparecer em alguns momentos, setor externo lá na frente, na parte de crescimento, nós vamos fazer uma discussão, mas não é foco aqui do nosso curso. A taxa de crescimento da população, que é da força de trabalho, lembrem que por hipótese é igual, é eta, constante. Existem modelos que trabalham isso, que tentam explicar as variações na taxa de crescimento da população,
Nesse curso nós não vamos explorar esses modelos. Existe uma questão de diferenciar a taxa de crescimento da população da taxa de crescimento da força de trabalho. Isso envolve pirâmides demográficas. A gente pode comentar o assunto quando falarmos de gerações superpostas, mas também não é o foco aqui desse curso. Taxa de poupança exógena e constante, essa hipótese cai na segunda unidade, logo depois do modelo de Solow. Nós vamos fazer a decisão de poupança e consumo vir de um processo de otimização, mas no momento é conveniente essa hipótese porque eu quero focar na questão da função de produção. E aqui ela, o centro dos interesses nessa primeira parte do curso, a função de produção. Função de produção Cobb-Douglas, nós vamos usar o tempo todo. A característica aqui é que eu estou fazendo beta e alfa de tal maneira que eu não estou forçando beta mais alfa igual a 1. E isso é importante aqui nessa unidade. É exatamente em cima dos possíveis valores de beta mais alfa que nós vamos trabalhar o comportamento do modelo nesse nosso trailer do que vai ser o curso. Então aqui é um ponto importante. Bom, considerando uma função Cobb-Douglas, em alguns momentos do curso nós vamos sair de Cobb-Douglas, quando a gente falar, por exemplo, de alocação de capital e coisa do tipo. Mas é detalhe, 90% ou mais desse curso vai trabalhar com funções Cobb-Douglas, principalmente nessa primeira parte de modelo neoclássico, de simulação e coisa do tipo. Lá em crescimento nós vamos sair um pouco da Cobb-Douglas, tem a questão de uma alocação, tem outros que nós vamos usar estruturas ainda mais simples. Chega lá a gente discute, mas a Cobb-Douglas é ferramenta de trabalho desse tipo de macroeconomia, é bom estar com ela na cabeça. Se eu dividir tudo por N, lembrem, é equivalente a dividir por L, eu fiz hipótese que é tudo igual, eu vou escrever a função em termos de variáveis per capita, que são essas minúsculas. Então, via de regra aqui no curso, quando eu usar uma variável maiúscula, eu estou me referindo à variável propriamente dita, Y é o produto, a renda, K é o estoque de capital. Quando eu fizer essa variável minúscula, eu estou trabalhando em termos de população ou em termos de trabalho, isso fica claro no contexto. Aqui, indiferente, porque N igual a L por hipótese. Então eu tenho agora que o produto per capita é A, Kzinho elevado a beta, N elevado a alfa mais beta menos 1. Repara logo, nós vamos explorar isso depois, que num curso onde alfa mais beta é igual a 1 por hipótese, esse N some e fica a tradicional AKzinho elevado a beta. Então, nós estamos andando em terreno conhecido. A única novidade que tem em relação ao curso básico lá de graduação, modelo de Solow, modelo neoclássico, é esse N com esse alfa mais beta menos 1, mas deixa aí, porque, como eu disse, é exatamente em cima desse alfa mais beta menos 1 que eu vou querer trabalhar daqui a pouco. Da igualdade entre poupança e investimento, eu tenho que sigma YT, que é a poupança, vai ser igual ao investimento. Dessa forma, sigma YT é igual ao investimento dividido pela população. Pela definição de investimento, é K ponto mais delta K sobre N, que dá esse termo aí do final, que é K ponto sobre N mais delta KT. Então, esse é o nosso investimento, digamos assim. Vai ser K ponto sobre N mais delta KT. Eu vou trabalhar um pouco mais esse resultado, porque esse K ponto sobre N aí me incomoda. Eu queria ter tudo minúsculo, só com aquele N lá que eu quero trabalhar com ele, aquele N elevado a alfa mais beta menos 1. Então vamos trabalhar um pouquinho essa equação, vamos juntar alguns resultados para obter que K ponto sobre N mais delta K é igual a sigma YT. Se eu botar YT do valor dele lá da função de produção, eu tiro essa equação que está aqui. Então isso aqui é o YT, insisto, lá da função de produção, esse é o sigma, nós temos a relação direitinho. Para fazer a dinâmica do modelo, eu vou juntar essas informações. Kzinho é igual a K sobre N, nós já discutimos isso. A derivada de Kzinho em relação ao tempo, derivada do primeiro, do de cima, vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Se a gente pega esse primeiro termo aqui, eu vou cancelar esse N com quadrado, K ponto sobre N. No segundo termo, N ponto sobre N é eta, K sobre N Kzinho. Então, eu tenho que Kzinho T é igual a K ponto sobre N menos eta K, e isso me permite tirar o K ponto sobre N daquela equação anterior. Como que eu faço isso? Tenho essa relação que já tinha obtido lá atrás, é a relação que nós já estávamos trabalhando, e o que eu vou fazer agora é botar o K ponto sobre N dessa relação aqui da primeira equação, de forma que K ponto é igual a sigma AK, a Kzinho beta, N alfa mais beta menos 1 menos N mais delta KT. Grosso modo,
o que eu estou dizendo é que a variação do capital vai ser igual ao investimento, menos o que foi depreciado, menos um termo para compensar pelo crescimento da população, porque esse capital é por população. Então essa é a leitura dessa equação, essa é uma equação que vai nos seguir. Provavelmente quem estudou modelo de solo na graduação viu essa mesma equação, a única diferença é que não tinha esse N, porque alfa mais beta já era suposto igual a 1. Quem não estudou o modelo, quem vem de outra área, ou quem não fez isso, não tem problema, está aqui o resultado devidamente obtido e deixa meu N aqui, que eu vou precisar dele daqui a pouco, mais na frente. Taxa de crescimento do capital. Essa é uma variável importante, nós vamos falar muito dessa variável. Ela vai ser dada, ela é K ponto sobre K, variação do capital sobre o nível de capital, e eu vou chamar de gama KT. Então esse gama KT é a taxa de crescimento do capital. Então, desta forma, se eu dividir aquela equação atrás do slide anterior por KT, aqui tinha K ponto, vai ficar K ponto sobre K, gama. Aqui o KT vai levar um menos 1 e aquele KT que estava aqui some. Então eu tenho a expressão de gama KT, que é a taxa de crescimento do capital. Vou rearrumar esses termos para ficar com esse desenho. Passei o N mais delta, dividi por sigma A, deixei aqui do lado esquerdo o gama KT e as constantes. E deixei do lado direito o Kzinho elevado a beta menos 1 e o N elevado a alfa mais beta menos 1. Então é só um jeito de arrumar os termos. Vou tomar logaritmo, passando o logaritmo, o Kzinho T elevado a beta menos 1 vira beta menos 1 Ln de Kt, mesma coisa lá para o N, então passa a ser essa a expressão do logaritmo da taxa de crescimento, com esses ajustes, é igual a constante logaritmo de K mais constante logaritmo de N. Se eu derivo essa expressão em relação ao tempo, eu vou ter que gama ponto, a variação de gama, derivada desse termo aqui, desculpem, eu vi isso, derivada desse termo aqui, é gama K ponto, sobre sigma A, dividido pelo próprio termo, então vai ficar o sigma A em cima, cancela, sobra esse termo embaixo. E aqui, onde tem logaritmo, vira a taxa de crescimento. A taxa de crescimento de N eu conheço, é eta, então eu chego nessa equação que me permite relacionar a variação da taxa de crescimento do capital, a taxa de crescimento do capital com os outros parâmetros do modelo. Então essa é uma equação importante. Agora vem a nossa primeira definição. E aqui eu vou ser preciosista, mais na frente vai ficar mais claro por que eu estou me chamando de preciosista. Eu estou definindo o caminho de crescimento equilibrado como aquele conjunto de pontos, aquela situação onde a taxa de crescimento do capital é constante. Ou seja, gama ponto K é igual a zero. Não estou falando de gama K, eu estou falando de gama ponto K. A taxa de crescimento é constante, mas não é zero, não é nenhum valor específico. Tudo que eu estou pedindo é que seja constante essa taxa de crescimento. Alguns autores vão definir esse CCE como estado estacionário, ou seja, eles vão pedir que a taxa de crescimento do capital seja igual a zero. Mas vamos já ver por quê. E por que em certos contextos não tem problema nenhum fazer essa definição. Uma situação vai implicar na outra. Mas por enquanto eu prefiro, e aqui é o meu preciosismo, né? Eu prefiro deixar os conceitos separados. Estado estacionário, para mim, aqui durante o nosso curso, a não ser uma ou outra vez que pode escapulir, estado estacionário quer dizer parado, a variável de interesse está parada. Caminho de crescimento equilibrado quer dizer que a variável de interesse cresce a taxa constante, em alguns momentos nós vamos pedir iguais entre variáveis. Então são conceitos diferentes. No estado estacionário está tudo parado, está estacionário, por isso eu estou insistindo, estacionário parado. Caminho de crescimento equilibrado. Há um crescimento, mas ele é equilibrado no sentido que a taxa de crescimento é constante, ela não varia no tempo e, em alguns casos, nós vamos pedir que seja igual entre algumas variáveis de interesse. Então, esse é um primeiro conceito importante que nós vamos usar mais na frente. Por definição, no caminho de crescimento equilibrado, qualquer que seja esse caminho equilibrado, tem que valer essa equação. Por que isso é verdade? Porque gama ponto é zero. E aí, se nós voltarmos lá na equação, como esse gama ponto é zero, aqui ele, ó, como esse gama ponto é zero, esse termo inteiro zera. E aqui, como eu estou impondo o caminho de crescimento equilibrado, é o gama do caminho de crescimento equilibrado. Daí eu chego nessa equação aqui que vale para qualquer caminho de crescimento equilibrado. Ou seja, se o modelo está no CCE, ele segue essa equação, ou no Balanced Growth Path, como alguns usam, e aí usa BGP. Se você encontrar um BGP por aí, é Balanced Growth Path.
ah, essa equação tem que ser válida, independente de outra coisa. Se é um caminho de crescimento equilibrado, é verdade que beta menos 1 gama no caminho de crescimento equilibrado, mais alfa mais beta menos 1, eta é igual a zero. Isso tem que ser verdade. E a taxa de crescimento do produto? Porque durante o curso nós vamos falar muito de capital, e tem motivo para isso. Capital é a nossa variável de estado, vou definir isso melhor depois. A estrela aqui é o capital. Mas, quando nós pensamos numa economia de verdade, a gente está pensando no produto. Ninguém pensa assim, vê aí no jornal qual foi o crescimento do estoque de capital. Não, você pede o crescimento do produto. Não é nem sequer do produto per capita, não, é do produto. É o que sai no jornal, é o que sai na imprensa, é o que querem discutir. Então, nós temos que trazer a discussão para o produto para encontrar essa taxa de crescimento no caminho de crescimento equilibrado. É só partir da definição do produto, não tem problema nenhum. Passo o logaritmo, como eu também já fiz em outras situações, derivo em relação ao tempo, e aí a minha expressão é essa. A taxa de crescimento do produto é igual a beta, taxa de crescimento do capital, mais alfa, mais beta, menos 1. Então essa é a nossa taxa de crescimento do produto. No caminho de crescimento equilibrado, eu vou impor a taxa de crescimento do capital do caminho de crescimento equilibrado. Se você estiver achando estranho algum termo aqui, lembra que eu não estou trabalhando com alfa mais beta igual a 1 e eu não estou trabalhando com estado estacionário, estou trabalhando com caminho de crescimento equilibrado. Então, tá certinho, depois você checa as contas, não tem erro de conta, espero. Eu fiz as transparências com cuidado para evitar isso. Na sala presencial às vezes acontece, eu tenho que voltar, mas aqui eu espero que não tenha. Então, o termo é esse. Essa é a relação entre as duas taxas de crescimento. Então você calcula a taxa de crescimento de capital, você quer a do produto, é só usar essa expressãozinha que você consegue. Consumo. Consumo é muito fácil. Consumo é uma proporção constante do produto, porque a poupança você está dividindo o produto entre consumo e poupança. Então, aplicando aqueles logaritmos, se quiser, ou então só olhando direto, você vê que elas têm que crescer igual, porque é uma constante vezes a outra, então a taxa de crescimento é igual, tanto dentro quanto fora do caminho de crescimento equilibrado. Então eu tenho a taxa de crescimento do capital, eu tenho a taxa de crescimento do produto, do consumo, posso calcular da poupança, é só fazer Y menos C e assim por diante. O que eu estou interessado agora é em ver como a minha função de produção, e olha que eu estou restrito a uma classe, como ela impacta a dinâmica do modelo. Em particular, o que eu estou chamando aqui de função de produção e crescimento, porque lá na parte do curso de crescimento, isso vai ser essencial. Vai ser exatamente as histórias que nós vamos contar lá. Claro que nós vamos botar outros elementos e vai aparecer uma opção de coisa, mas no fundo, é isso que nós estamos discutindo. Eu quero o primeiro caso, que é o que eu gosto de chamar de modelo neoclássico. Nesse primeiro caso, alfa e beta estão entre 0 e 1. Nem 0 nem 1, entre 0 e 1, essas desigualdades são estritas, com alfa mais beta igual a 1. Eu estou chamando isso de modelo neoclássico. Um outro caso interessante, alfa mais beta igual a 1, só que assim, beta é 1 e alfa é 0. Então eu estou num caso onde beta vai ser 1. Isso é o que nós vamos chamar lá na frente de modelo AK. O modelo AK é basicamente esse modelo com esses valores de parâmetro. Finalmente, o caso 3, eu vou fazer beta 1 alfa maior que 0, só para mostrar a confusão que isso dá. Então nós temos o caso 1, que é uma classe de modelos, que eu vou chamar a partir de agora modelo neoclássico. Nós temos o caso 2, que é outra classe de modelo, que alguém pode considerar neoclássico, não tem nenhum problema nisso, mas que, por conveniência, na segunda parte do curso de crescimento, eu vou chamar de modelo AK. A diferença, então, são esses parâmetros estritamente menores do que 1, ou seja, no caso 1 eu tenho rendimento decrescente, no caso 2 eu não tenho, mas em ambos eu tenho retornos constantes, porque soma 1. E o caso 3 é um caso só para mostrar o tipo de confusão que a gente pode entrar nesses modelos quando a gente não toma cuidado com a função de produção que está usando. Vou começar com o caso 1. O caso 1 é o modelo neoclássico, é aquele que tem rendimento decrescente, porque tanto alfa quanto beta estão entre 0 e 1. Usando a nossa equação, e essa equação tem que valer para qualquer caminho de crescimento equilibrado, ela tem essa forma. Só que agora alfa mais beta é 1. Então, usando essa condição, que é o que caracteriza o caso, a minha equação passa a ser beta menos 1, gama do caminho de crescimento equilibrado igual a 0. Ora, mas
Por hipótese, beta é estritamente menor do que 1. Isso faz com que a única solução para essa equação seja que o gama no caminho de crescimento equilibrado seja igual a zero. Seja igual a zero. E o gama do produto, quer dizer, tanto o capital vai crescer zero, quanto o produto vai crescer a uma taxa zero. É só lembrar a relação, deixa eu voltar aqui, é só botar um zero aqui no capital. Como alfa mais beta é 1, esse termo zerou, isso é zero. Então a taxa de crescimento do produto vai ser igual à taxa de crescimento do capital, que vai ser igual à taxa de crescimento do consumo, que vai ser zero. Ou seja, com essas hipóteses que eu fiz, e aqui foi muito importante o A ser uma constante, vamos discutir isso no modelo de Solow, com essas hipóteses que eu fiz, no modelo com rendimento decrescentes, um caminho de crescimento equilibrado também é o estado estacionário. Daí, algumas vezes, as pessoas não se preocuparem em diferenciar as definições. Porque para que gama K seja constante, tem que ser igual a zero. Isso é necessariamente verdade desse modelo que eu estou fazendo, com A constante, com alfa mais beta igual a 1. Não tem para onde correr. O modelo neoclássico com A constante, o caminho de crescimento equilibrado é equivalente ao estado estacionário. Era o que eu estava dizendo, eu botei aqui para não deixar esquecer. Mas eu dificilmente esqueceria de dizer isso, porque isso é muito importante. Bom, nós sabemos também que gama K, nós já calculamos gama K, é dado por essa expressão aí. É dado por sigma, produto dividido por K, N mais delta K dividido por K. Né? Eu peguei só aquela regra de movimento e dividi por K. Então, esse é o gama K. Como alfa mais beta é igual a 1, esse N some da história e gama K passa a ser sigma AK, beta menos 1 menos N mais delta. Eu ainda estou tratando do caso 1. Então, no caso 1, alfa mais beta igual a 1. No CCE, gama K igual a zero. Acabamos de ver que gama K é igual a zero. Dessa forma, eu vou impor agora o caminho de crescimento equilibrado. Esse cara aqui tem que ser zero. Tem que ser zero. Então, disso eu consigo calcular o estoque de capital no caminho de crescimento equilibrado. É só chegar nessa equação aí, é só chegar nessa equação e resolver para cá. Vai ficar, é só resolver aí, você vai encontrar, vai ficar sigma sobre eta mais delta, 1 sobre 1 menos beta. Mas tem mais coisa ainda, tem mais coisa interessante. O gama K é a diferença entre essa curva e essa reta. Como essa curva é decrescente, porque beta é entre 0 e 1, então o que vai acontecer é o seguinte: se você tem um estoque de capital muito alto, em particular mais alto do que o do caminho de crescimento equilibrado, esse valor cai, gama é negativo. Então, estoque de capital muito alto, cai a taxa de crescimento do capital. Portanto, a taxa de crescimento do capital é negativa, desculpem, e cai o valor do estoque de capital. Vale o contrário. Se K é muito baixo, esse termo é muito alto, é maior do que eta mais delta, e, portanto, sobe. Ou seja, se você tem um K de caminho de crescimento equilibrado ou de estado estacionário, se o capital for menor do que ele, a taxa de crescimento do capital é positiva e, portanto, o capital cresce. Se for maior, a taxa é negativa e, portanto, decresce. Isso é o que se chama de convergência. Esse modelo converge, ele tem um único equilíbrio. Pode tentar ver, e aqui eu vou fazer um desenho, vai ficar ruim a beça porque eu não sou bom desenhista, mas vamos tentar. Quando eu fizer o gráficozinho, vai fazer aqui meu gráfico, a curva, a reta N mais delta, que é uma constante, né? N mais delta passa aqui, então isso aqui é N mais delta, isso aqui é a minha curva decrescente. O que eu estou dizendo é que esse ponto aqui é o capital, aqui é o capital do caminho de crescimento equilibrado, é esse cara aqui onde é zero, a reta é igual à curva. Se eu tiver com valor menor, a taxa de crescimento é essa diferença aqui, que é positiva. Se eu tiver com valor maior, a taxa de crescimento é essa diferença aqui, que é negativa. Ou seja, cresce quando é muito baixo, diminui quando é muito alto, essa é a convergência. Deixa eu apagar, porque depois eu vou usar de novo e é melhor já ter apagadinho para não ficar bagunçando os gráficos. Então, esse é o resultado do modelo neoclássico, chamem de modelo de Solow, e nós vamos andar com esse resultado e nós vamos ver essa importância. Rendimentos decrescentes implicam em convergência, ou seja, equilíbrio bem comportado. Então, num dado período, o estoque de capital per capita for maior, ele vai cair até se igualar, se for menor, vai subir até se igualar. Ficou errado aqui,
né? Se ele for maior, ele cai até igualar, se for menor, ele sobe e não cai, não faz sentido. Vejam que maravilha é modelo neoclássico. Aí depois me perguntam, Roberto, por que você trabalha com esse tipo de modelo? Porque é fácil, cara. Isso aqui é motivo melhor do que esse. Não, eu estou brincando, mas isso é uma facilidade imensa, um modelo que tem esse tipo de característica. Você sabe que tem um equilíbrio estacionário, no caso eu chamei de CCE, mas nós vimos que ele é equivalente a estacionário, e que esse equilíbrio é bem comportado, no sentido de que se você sair de qualquer ponto, ele vai para esse equilíbrio. Isso é o sonho de quem está fazendo modelo dinâmico. Caso 2. Bom, voltamos à nossa regra de caminho equilibrado. Vale para qualquer caminho equilibrado, pouco importa os alfas e os betas. Essa regra tem que valer. Como alfa mais beta continua somando 1, então continua valendo que beta menos 1 gama k é 0. Mas, e é um mais e tanto, como beta é igual a 1, é possível que a solução envolva gama k diferente de 0. Ou seja, admite essa equação aqui, ela admite infinitas soluções. Qualquer gama k que eu coloque aqui pode ser solução. Então eu posso ter gama k positiva, eu posso ter gama k negativa, eu posso ter gama k igual a 0. É uma desgraça, mas ainda não é o pior dos mundos, mas tem essa característica. Mas aceita a solução, só que aceita muitas soluções. O modelo é AK. É AK porque quando eu boto beta igual a 1, a função de produção AK beta fica K. E uma característica importante disso é que desde que gama K pode ser positivo, está obedecendo àquela condição, pode existir um crescimento de longo prazo. Essa economia vai crescer indefinidamente, na realidade, sem crescimento de A. Não é o A que está puxando, não é a produtividade que está puxando, que é uma discussão que nós vamos fazer na próxima unidade, é o K, é um fator. Isso é chave para muita coisa em economia. Com rendimento decrescente, quanto mais se acumula de um fator, menos ele acrescenta a produção. Em algum momento, você botar mais capital, o ganho de produto é menor do que a depreciação do capital. Isso mesmo que eu acabei de dizer, o ganho de produto vai ser menor que a depreciação do capital e, portanto, o capital para de crescer. Isso aqui não envolve otimalidade, eu não tenho decisão ótima, eu não tenho função de utilidade. Isso aqui é só a dinâmica do modelo. No exato momento que isso acontece, para de crescer. Nós vamos discutir essa questão do rendimento decrescente, do estado estacionário, com cuidado no modelo de solo. Aqui eu só quero que vocês peguem a ideia. É por isso que nesses modelos neoclássicos com rendimento decrescente, você não consegue crescer longo prazo acumulando fatores. Seja capital, seja trabalho. Trabalho, então, é mais limitado ainda. Ninguém trabalha mais do que 24 horas por dia. Tem gente que trabalha quase isso, principalmente estudantes de doutorado e mestrado. Vocês vão trabalhar quase 24 horas por dia. A vida é dura, passa rápido, mas tem um limite. E o capital, assim, o trabalho também está sujeito a rendimento decrescente, então vai perdendo eficácia. Talvez vocês descubram que 24 horas por dia de trabalho não seja muito eficiente e resolvam dormir, que é uma coisa boa de vez em quando. O capital não dorme, mas ele tem esse problema de rendimento decrescente que limita o crescimento no longo prazo. O modelo AK, por não ter esse problema, não tem o problema, a qualidade, essa é outra discussão, mas por não ter rendimento decrescente, ele permite um crescimento de longo prazo em cima de acumulação de capital. Mas a diferença é gigante. Se você pensar em termos de política pública, uma política pública, se o mundo for AK, uma política pública de incentivo à acumulação de capital vai levar a crescimento de longo prazo. Se o mundo for neoclássico, rendimento decrescente, uma política pública que estimule a acumulação de capital vai levar só a um surto de crescimento. Se esse capital não se traduzir em aumento da produtividade, talvez porque não foi bem investido, esse surto de crescimento vai acabar deixando a economia numa posição talvez até pior do que estava antes. Essa diferença é fundamental e basicamente é por isso que eu faço essa introdução, para que vocês tenham bem claro isso desde o começo, desde saída, a diferença de um crescimento em fatores e a diferença de um crescimento de produtividade. Aqui não tem crescimento de produtividade porque ela está parada, então deu zero lá no outro. Quando eu botar produtividade, nós vamos fazer isso no modelo de solo, o resultado muda, mas a pergunta, o crescimento só em base de acumulação, é possível? Resposta, mundo neoclássico não, mundo AK sim. E qual está certo? Bom, isso não é uma discussão que a gente vai responder. Tem evidências, tem discussões, essa coisa vai longe, ninguém vai resolver isso no curso de Macro 1 da UNB, nosso curso é muito bom, mas não faz milagres. De todo modo, pode ser que em alguns momentos um seja mais adequado, em outros momentos outros sejam mais adequados. Eu sempre falo para os meus alunos,
Pensem nesses modelos como ferramentas. O bom bombeiro não é o que só sabe usar chave inglesa ou só chave de fenda. Ele sabe usar chave de fenda e chave inglesa à medida que ele perceba qual deve ser a ferramenta utilizada. Então aqui nós vamos discutir esse curso, essas duas ferramentas, principalmente na parte de crescimento. Então isso é fundamental. Continua, nós sabemos dessa relação que é válida, nós já discutimos isso atrás, nós vamos agora impor o modelo a canela para ver o que acontece. Se eu boto alfa mais beta igual a 1, some o n. Como beta também é igual a 1, some o k. Então a taxa de crescimento é dada por sigma a menos n mais delta. Se sigma a for alto, maior do que n mais delta, essa economia cresce para sempre. Se sigma a for baixo, essa economia vai ser um desastre. E se por uma coincidência absurda for igual a n mais delta, a economia fica parada. Reparem uma coisa importante, no modelo neoclássico, no caminho de crescimento equilibrado, o gama K é zero. Pouco importa a taxa de poupança. Você pode poupar muito, você pode poupar pouco, você vai parar num ponto. O nível de renda importa, mas a taxa não. Aqui não. Se você aumenta a taxa de poupança, você tem chances de que sigma A fique bem maior do que n mais delta, levando a um crescimento maior. Se quiser visualizar o modelo, a ideia do modelo é a seguinte. Aquele mesmo gráfico que eu fiz anteriormente, mais uma vez vai ficar meio ruim, não tem problema. Agora a mesma n mais delta, só que agora em vez da curva, o que eu tenho é o sigma A. Vou botar em cima. Sigma A em cima, então isso é a taxa de crescimento. Agora, eu posso ter um mundo ruim, um país complicado, onde sigma A passe aqui embaixo, talvez porque a taxa de poupança é muito baixa. E aí esse país vai ser um desastre. Ele não vai ter crescimento nenhum. Então nós temos desastres econômicos seriam desse tipo. Vou apagar de novo, porque se eu for usar de novo é bom estar liberado. Mas essa relação do modelo AK é importante. Ele gera o que se chama de armadilha de pobreza, que são países que não conseguem crescer muito por conta dos parâmetros. Para quem gosta de pensar sistema dinâmico, vocês já viram a diferença, né? Lá no modelo neoclássico não importa os parâmetros. O parâmetro define só o ponto do estado estacionário, mas a dinâmica está funcionando. Aqui a coisa pega, dependendo dos parâmetros, você pode ter uma economia que só cresce, uma que só decresce, as dinâmicas são completamente diferentes, né? Então é exatamente isso que eu tinha mostrado, a taxa de crescimento pode ser positiva ou negativa, a depender dos parâmetros, particularmente sigma, eta, delta. A dinâmica depende das condições iniciais, uma economia ou vai crescer para sempre ou vai encolher para sempre, num caso raríssimo ela pode ficar parada. O modelo AK é cheio de truques. Ele não é maravilhoso que nem o neoclássico, ele é cheio de truques, mas truques que às vezes podem ser muito úteis para entender alguns fenômenos. Ou não. Isso é discussão para outro momento. Finalmente, vamos para o caso que eu disse que é só para assustar vocês, só para ver o tipo de coisa louca que pode acontecer com uma função de produção se nós não tomarmos cuidado com os parâmetros. Essa equação tem que valer sempre, essa equação vale em todos os casos. Alfa mais beta agora é igual a 1, é maior do que 1. Beta é igual a 1. Então a equação tem essa forma aqui. Aquele termo que sempre zerava não zera mais. Ora, essa forma aqui de equação com beta igual a 1, esse cara é zero. Para qualquer cara que eu botar aqui vai ser zero. Só que esse termo aqui, como alfa mais beta é maior do que 1, não é zero. Então nem sequer admite solução para caminho de crescimento equilibrado, a não ser que eta igual a zero. Se eta for igual a zero, gama pode ser qualquer coisa, assim como no modelo neoclássico, mas só no caso muito específico que eta igual a zero. Achou ruim? Vai piorar. Desculpem, fui para o modelo de solo. O que vai piorar? Se nós voltarmos lá para a nossa equação de taxa de crescimento, vou pegar o modelo neoclássico porque vai ser fácil fazer a comparação. Bom, aqui no modelo neoclássico, com beta maior do que 1, esse cara é crescente. Significa que quanto maior o estoque de capital, maior esse termo. Significa que o modelo lá do caso 3, além de ter problema de solução, de existência de solução, eu preciso de eta igual a zero para a solução existir, ele tem um problema de explosão. Quanto maior o estoque de capital, maior a taxa de crescimento do estoque de capital. Aí você pode falar, mas professor, isso não é razoável? Não se observa isso? Não se observa. A taxa de crescimento dos Estados Unidos, que é o país rico, é o país líder, ela não vem crescendo com o tempo. Imagina, ela vem até caindo, dependendo do intervalo que você pega.
Nos anos 50, os Estados Unidos crescia mais do que hoje. Esse é um modelo onde quanto mais capital os Estados Unidos tivessem em relação à população, é claro, mais ele cresceria. Por outro lado, países que saíram de uma posição de relação capital-trabalho ou população muito baixa, como a China, cresceram muito. Você não consegue explicar com um modelo desses. Então, esses modelos explosivos do tipo caso 3, você vai encontrar uma ou outra aplicação interessante, você pode encontrar, mas nós não vamos discutir no curso. Nesse curso, nós vamos discutir modelos do caso 1, metade do curso vai ser sobre a dinâmica do modelo do caso 1 e sobre técnicas de solução de modelos que são o caso 1, e depois nós vamos discutir modelos de caso 2 comparando com o modelo de caso 1, que é na parte de crescimento econômico. O modelo do caso 2, o modelo AK, ele vem com vários sabores. Tem várias maneiras de gerar uma função de produção com essas características de AK. Externalidade de capital humano, learning by doing. Nós vamos discutir várias dessas. O próprio modelo de inovação, ele não deixa de ser uma variação de modelo AK. Então nós vamos discutir esse modelo com detalhe lá na frente. Bom, com isso nós fizemos o trailer do curso, com isso nós fizemos essa discussão inicial do curso. O que eu quero importante é o seguinte: a estrutura da função de produção é fundamental. Se eu tenho rendimentos decrescentes, ou seja, se alfa e beta estão entre 0 e 1, sem ser 0 nenhum, eu vou ter uma série de propriedades dinâmicas, tipicamente que envolve que você tem algum tipo de estabilidade. Quando eu chegar no modelo de escolha, não é bem estabilidade que nós vamos ter que rever os conceitos, mas ainda assim, se tiver numa determinada trajetória, ele vai para o estado estacionário. Quando eu tenho o modelo AK, eu perco essa estabilidade. Se você está pensando em sistemas dinâmicos, você vai gostar mais do caso 1, mas talvez o caso 2 dê para contar histórias mais interessantes. Acabo aqui esse meu segundo vídeo. O próximo vídeo é sobre modelo de solo, mas por enquanto eu paro aqui.